Olá, meu nome é Roger Menezes. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Sobrenatural. E neste vídeo estarei contando mais uma história sobre lobisomens. Mas antes, vamos para os anúncios dos produtos patrocinadores deste canal. Tem um link aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo que dá acesso ao e-book grátis Lobisomem, Casos Verídicos, que conta relatos da aparição desse monstro nos estados do Ceará, Pernambuco e Bahia. Tem outro link que dá acesso a Lobisomem, o livro dos licantropos. São mais de 100 páginas contando relatos da aparição desse monstro em várias áreas do planeta, bem como falando sobre a diferença entre a licantropia mística e científica. Lobisomem, o livro dos licantropos. E por falar em lobisomem, apresento o livro dos monstros, que assim como Lobisomem, o livro dos licantropos, o livro dos monstros é um manual de criptozoologia que dá direito a certificado de conclusão. Apresento o mais recente lançamento do canal Sobrenatural, Lobisomem, Casos Reais, que conta sobre a aparição dessa criatura nos 23 estados do Brasil. Lobisomem, Casos Reais, tem 126 páginas. Vale a pena conferir e adquirir. Vamos à história do vídeo de hoje. Veja bem, essa história ocorreu no Piauí. Acredito que década de 30, 40, entre a década de 30 e 40. Piauí, interior do Piauí. E o pano de fundo dessa história é um rio muito forte, de uma correnteza muito forte que eu não estou me lembrando agora do nome. É incrível, já fui no Piauí, já vi esse rio. O rio é gigantesco. Eu peço desculpas, mas eu não me lembro o nome desse rio agora. É lá no Piauí. Mas muito bem. A história é o seguinte. Em uma determinada casa de taipa, perdida dentro da mata de um interior do Piauí, morava mãe e filha. A mãe dessa garota tinha um caso com um sujeito, um agricultor das proximidades. O sujeito era rude, era grosseiro, mal educado. A menina não gostava dele, principalmente pelo fato dele várias vezes já ter tentado agarrar ela à força, certo? Assediar a garota. Ela falava para a mãe dela, mas a mãe dela não acreditava na história, ou preferia não acreditar. Pois muito bem, foi se espalhando com o tempo a história da aparição de uma determinada criatura naquelas redondezas, de um certo monstro que estava apavorando as pessoas nas madrugadas de sexta-feira naquela região. E a moça, essa garota, ela foi fazer uma compra uma vez na cidade. A cidade mais próxima do local onde ela morava ficava muito distante, e ela ia de carroça, era longe, era distante mesmo. Então, uma certa vez, ela foi para a cidade para fazer algumas compras, para melhorar a questão do plantio que ela e a mãe dela tinham ali no quintal, e também para a criação, né, de galinhas e porcos que elas tinham, junto com algumas plantações lá de
se eu não me engano era milho ou alguma coisa assim. Então ela vai de carroça até a cidade. E chegando lá, ela faz a compra, tem uma sequência de casas comerciais, e por acaso ela passa em frente a uma loja de venda de material de umbanda, de candomblé, esse tipo de coisa. Então ela entra para comprar umas velas, porque lá não tinha energia elétrica, onde ela morava com a mãe dela, não tinha. Então ela vai e compra algumas velas, fósforo e coisas do tipo. É quando ela é chamada a atenção por um dos balconistas da loja, que fala: olha, você é fulana, filha de cicrana? Aí ela disse: sou. A sua mãe namora com fulano de tal, não é? Aí disse: é com ele que ela namora. Aí o sujeito foi e disse: olha, cuidado, ele está se transformando agora em lobisomem. Ela toma aquele susto, né? Então ele fala que um determinado feiticeiro tinha transformado aquele agricultor em lobisomem há poucos dias, há pouco tempo. É tanto que as aparições estavam sendo narradas há pouco tempo mesmo, há poucos dias. Então ela ficou chocada com aquilo e, bom, voltou com as mercadorias, fez a compra das velas, das outras mercadorias, e ela acabou voltando para a carroça, né, dela. Mas ela foi roubada. Roubaram a carroça dela. Aí não tinha jeito, ela tinha que voltar a pé. Gente, era década de 30, 40. Eu não sei nem se tinha veículo nesse local, naquele período. Sabe, era algo completamente diferente do que é nos dias de hoje, com luz elétrica e internet. Pois bom, ela volta. Ela vai voltando a pé, não tinha outra saída. Ela não conhecia ninguém na cidade. Então ela voltou a pé, apressou o passo e foi andando. Claro que de modo bem mais vagaroso do que com o animal. E foi anoitecendo, o tempo foi passando, foi anoitecendo. E adivinha, já era noite quando ela chegou, era uma noite de sexta-feira. Quando ela chegou num determinado local, e ela viu a carroça amarrada, né, o animal amarrado num toco de árvore, e aquilo chamou a atenção dela. E aonde estava a carroça tinha um caminho estreito, um pequeno caminho. E o mais curioso de tudo foi porque ela viu a camisa, uma camisa que ela reconheceu logo como a camisa do namorado da mãe dela. E ela pega a camisa, ela dá a olhada e tudo, segura a camisa e sai andando, certo? Ela ficou desconfiada de que tinha sido ele que tinha roubado a carroça dela. Então ela vai andando. Agora veja bem, eu falei da camisa, mas estava a roupa dele toda lá. Era tipo assim, tinha cerca e ele tinha colocado a roupa por cima. Ela foi e pegou a camisa e olhou e segurou e foi andando pelo caminho. Gente, quando ela chega num determinado local, ela vê uma criatura, certo? Era tipo como fosse uma clareira, era um local aberto, noite de lua cheia. E a criatura tinha um corpo de homem, certo? Um corpo parecido com o de homem, todo peludo. E a cabeça era de cachorro, certo? Essa criatura, ela estava sentada, com as mãos nas pernas, olhando para a lua, fitando a lua como se estivesse hipnotizada. Quando ela viu aquilo ali, ela pensou: meu Deus. Ela olhou para a camisa e disse: fulano. Aí ela foi recuando. Quando ela foi recuando, ela pisou num galho, quebrou e chamou a atenção da criatura. A criatura ouviu, o lobisomem, é óbvio. Aí se iniciou a perseguição. Ela sai correndo por um caminho totalmente diferente do que ela tomou. Totalmente. Não tinha como ela voltar porque ele ia pegar. Ela preferiu correr por caminhos estreitos dentro da mata
na tentativa de atrasar a criatura ou de impedir de alguma forma o avanço da criatura em relação a ela. E se iniciou aquela perseguição e a criatura cada vez mais perto, o lobisomem cada vez mais próximo de alcançar a garota, até que ela chega perto desse rio famoso. Aí ela vai e sobe numa árvore. Só que essa árvore era inclinada e tinha um galho enorme que dava acesso a uma boa parte da margem, né, do rio, da correnteza do rio. E ela foi subindo, e como a criatura, como o lobisomem tinha forma humana, uma forma parecida com a forma humana, ele conseguiu subir na árvore e estava seguindo ela. E ela foi até a extremidade do galho, né? O lobisomem ficou ali esperando, ele era muito pesado, ele ficou com medo de cair. Só que não teve jeito, o galho cedeu e a moça caiu no rio. O lobisomem desce a árvore e continua a perseguição pela margem. E a garota no rio, né? Graças a Deus ela sabia nadar. E ela foi lá, sobrevivendo na medida do possível, né? Nadando, e o rio arrastando ela, a correnteza, até que ela perdeu de vista o lobisomem. E lá na frente ela conseguiu alcançar a margem, muito cansada, exausta, e ela foi e dormiu ali. Ela estava muito cansada mesmo, ela dormiu. Quando foi no outro dia, pela manhã, ela consegue chegar na casa dela e da mãe dela. Mas o detalhe, ela não largou de forma alguma a camisa. De forma alguma, porque ela queria mostrar para a mãe dela que aquele homem se transformava em lobisomem, o namorado da mãe dela. E ela chegou lá e o sujeito estava lá dentro. Lá dentro. Só de bermuda, calção. E detalhe, a carroça não estava lá, ficou na estrada. Aí começou aquela discussão, ela mostrou a camisa, a mãe dela não quis acreditar, aí ela foi atrás de um padre, de uma igreja ali, por aquelas redondezas, contou a história, o padre se reuniu com algumas autoridades, porque veja bem, ela contou realmente sobre a história do lobisomem, mas também contou que aquele homem assediava ela, que aquele homem importunava ela, tentava agarrar ela à força, algumas vezes. Então, o delegado, né, a delegacia foi acionada, o delegado tomou providência, o padre, enfim, e acabou havendo a separação. E esse sujeito, ele acabou indo embora do local, porque realmente já estava se tendo notícia das histórias, e depois daquela descoberta ficou ruim para ele, muito ruim, e ele acabou indo embora daquela região. Bom, a história é essa, espero que tenham gostado. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.